Olá pessoal, aqui é o Stefan e eu trabalho desde 2008 com estratégias de admissão, ajudando candidatos como você a entender as particularidades dos processos admissionais para diversas universidades fora do Brasil. E todos os destinos que você optar por estudar fora têm as suas particularidades. Países diferentes têm regulamentações e leis próprias, o que acaba ultimamente afetando tanto os prós quanto os cons de você estudar em cada país do mundo. E neste vídeo eu gostaria de focar especificamente na Holanda. Enfim, estudar na Holanda, que é um país que apresenta diversos benefícios para se estudar. Vamos lá? Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. You have the right to dream great dreams. You have the right to seek a better world for your people. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. E este vídeo é especificamente para você, estudante brasileiro ou brasileira, mas que tem alguma cidadania dupla. E essa cidadania dupla sendo uma cidadania de algum país membro da União Europeia. Então, se você tiver o passaporte brasileiro e algum outro passaporte de um país membro da União Europeia, seja Itália, Espanha, França ou qualquer outro país do velho continente, eu tenho boas novidades para você que envolve o tema de estudar na Holanda. Também conhecido como Países Baixos, por ter parte do seu território abaixo do nível do mar. E quem tem alguma cidadania europeia, além da brasileira, passaria a pagar apenas a statutory fee das universidades holandesas, ao invés da institutional fee, que são valores cobrados de estudantes internacionais. Não sei se você se recorda, mas algum tempo atrás eu gravei um vídeo falando exatamente sobre esse mesmo tema, só que de uma maneira mais geral. E aí, afinal, eu pago menos para estudar na Europa simplesmente por ter a cidadania europeia? Você vai se recordar que naquele vídeo eu expliquei para vocês que depende muito de caso a caso. E a Holanda é justamente um país onde você conseguiria sim tirar proveito dessa situação. Simplesmente por você ter alguma cidadania europeia, você passaria a pagar praticamente 10 vezes menos que um estudante internacional. E essa diferença de quem passaria a pagar a statutory fee, que são as taxas que cidadãos europeus pagam, versus a institutional fee, que são os valores anuais cobrados de estudantes internacionais. Aqueles que não têm nenhuma cidadania europeia. Então, só de você ter algum passaporte ou cidadania europeia, você pagaria o statutory fee, que esse ano é equivalente a 2.530 euros para o ano todo. Legal, não? Então, neste vídeo, eu vou explicar dois pontos principais, sendo esses dois pontos: primeiro, a diferença entre a tal statutory fee e a institutional fee para Maastricht University, para você entender as diferenças gritantes entre uma taxa e a outra. E, segundo ponto, eu farei exatamente o mesmo para a Universidade de Amsterdã, explicando justamente que existe sim uma diferença muito grande se você tiver a cidadania europeia. Partiu? Primeiro case que vamos olhar: o caso da Maastricht University. Então você finalmente decidiu aplicar para universidades holandesas. Entre elas está a Maastricht University. Primeiramente, super parabéns pela escolha, pois a Maastricht University, além de ser localizada numa cidade fascinante, ela também é uma das melhores universidades dos Países Baixos. Além disso, se você tiver alguma cidadania europeia, para Maastricht você passaria a pagar
apenas a statutory fee, que são as taxas cobradas de cidadãos europeus, ao invés da institutional fee, que são os valores que estudantes internacionais geralmente pagariam. Mas qual que é a diferença entre a statutory fee e a institutional fee na Maastricht University, Stefan? A diferença, afinal, ela é tão grande assim? A diferença é gritante. Segundo o site da Maastricht University, quem paga a institutional fee, a taxa de estudantes internacionais, terá que desembolsar um valor total de entre 16.600 euros até 32.000 euros por ano. É um valor um tanto salgado, não? Já se você tiver alguma cidadania europeia, além da cidadania brasileira, você passaria a pagar apenas aquela statutory fee que eu tanto falei, que em 2024, este ano, é equivalente a 2.530 euros para o ano todo. Praticamente, pode-se dizer que você estará estudando, entre aspas, de graça, por ser um valor praticamente muito baixo. Sem contando que você pode trabalhar na Holanda também, se tiver alguma cidadania europeia, além de pagar essas taxas reduzidas. Então, neste caso da Maastricht University, a diferença entre a statutory fee e a institutional fee pode chegar até 30.000 euros de diferença por ano. Só que é muito importante mencionar, se você é brasileiro ou brasileira e tem dupla cidadania, já fez um mestrado na Holanda e quer fazer um segundo mestrado na Holanda, mesmo tendo essa cidadania europeia, você passaria a pagar as taxas mais altas. Institutional fee. Então, existem algumas exceções da regra que entram em jogo. Segundo mestrado na Holanda, você paga, sim, a institutional fee. E vamos falar brevemente sobre trabalhar na Holanda, que eu acho que é um tópico bastante interessante para se tocar também. Lembrando que o objetivo deste vídeo é focar sobre estudos na Holanda e não focar sobre como conseguir trabalho na Holanda. Mas, se você tiver cidadania europeia e gostaria de trabalhar na Holanda, será necessário você se registrar com as autoridades holandesas antes de começar a trabalhar. Sem esse registro, vai ser muito difícil você conseguir emprego nos Países Baixos. Mas como eu disse, o objetivo desse vídeo é focar exclusivamente na parte de estudos na Holanda. Então, se você tiver alguma cidadania europeia, já é uma grande vitória. Mas tem um ponto também que está ali nos sidelines que eu gostaria de salientar também sobre este caso da Maastricht University. Eu gostaria de falar sobre bolsas de estudos. Se você passar a ser considerado para pagar taxas reduzidas, ou seja, a statutory fee, isso significa que a sua cidadania europeia foi reconhecida pela universidade e você irá estudar como cidadão europeu. Só que você vai reparar, olhando agora na sua tela, que pelo site da Maastricht, a grande maioria das bolsas de estudos que eles oferecem é para cidadãos não europeus. Então, se você se candidatar como estudante europeu para Maastricht University, sim, você passaria a pagar taxas mega reduzidas, que seriam a statutory fee, só que as opções de bolsas de estudos são bastante restritas. A maioria das bolsas de estudos são para candidatos internacionais. Então, se você não tiver alguma cidadania europeia, essa é a sua chance de tentar o máximo de bolsas possíveis para estudar na Holanda. E vamos agora falar do próximo case. Que tal? Próximo caso que eu gostaria de falar. O caso da University of Amsterdam. E o caso da University of Amsterdam, aliás, só para já adiantar, é muito parecido com o caso da Maastricht University. Uma simples conferida no site deles também mostra que a diferença entre a statutory fee e a institutional fee
é uma diferença gritante. Então, este é um segundo caso onde você também passaria a pagar taxas reduzidas simplesmente por ter alguma cidadania europeia. E, aliás, neste caso específico, você passaria a morar no coração de Amsterdã. E quem não gostaria disso, né? E a institutional fee da University of Amsterdam varia muito de curso para curso. O valor da institutional fee varia de 15.700 euros por ano para cursos de humanas até o valor de 27.000 euros por ano para programas de mestrado na área de saúde, enquanto a statutory fee está fixa num valor anual de 2.530 euros por ano. Também o mesmo valor do que a Maastricht University. E isso é excelente se você está procurando de se restabelecer academicamente ou profissionalmente no velho continente. Então, neste caso específico, a diferença entre um institutional fee e um statutory fee pode chegar a até 24.500 euros por ano. Por isso, sim, é muito interessante, se você quiser estudar nos Países Baixos, de você se candidatar como cidadão europeu, para você tirar benefício dessas taxas reduzidas. Só que eu queria dar uma atenção específica para a obtenção de bolsas de estudos para a University of Amsterdam, se você estiver pensando em se candidatar como cidadão europeu para algum curso deles, seja para bacharel ou para mestrado. A grande maioria das bolsas de estudos ofertas pela University of Amsterdam são também, como naquele caso de Maastricht que a gente acabou de falar, para cidadãos não europeus. Uma rápida conferida no site da Universidade de Amsterdam mostra que a maioria das bolsas, independente do departamento ou do curso que você quiser fazer na Holanda, são apenas para cidadãos que não têm a cidadania europeia. Então, se você se candidatar para a Universidade de Amsterdam sem ter nenhuma cidadania europeia, essa é a oportunidade para você se destacar. E aqui na Steinberg, a gente ajuda você a preparar as melhores aplicações para qualquer curso que você quiser cursar, tanto no nível de bacharelado, assim como no nível de mestrado e doutorado na Holanda. E ajudamos você também a ter uma candidatura bem forte e convincente para bolsas de estudos. Entre em contato conosco para você aprender melhor sobre como conseguimos ajudar você a tornar o seu sonho em realidade. E antes de fazer aquele wrap-up, eu queria trazer uma atenção bem específica sobre um ponto que diversos candidatos têm sobre a questão de estudar na Holanda. Eu gostaria de falar sobre aquela taxa de 100 euros que é cobrada no momento de envio da sua aplicação para diversas universidades nos Países Baixos. Que, aliás, é uma taxa que é cobrada de estudantes que estudaram em instituições acadêmicas que não estão em território europeu. Então, mesmo que você tenha alguma cidadania dupla, a brasileira e alguma cidadania europeia, vai ser obrigatório você pagar essa taxa de avaliação da sua candidatura de 100 euros. Essa taxa, ela tem como objetivo principal os custos associados à avaliação de currículos acadêmicos que provêm de fora da União Europeia. Se você tiver a cidadania brasileira e a cidadania italiana também, sim, você passaria a pagar taxas reduzidas para estudar em determinada universidade na Holanda, os famosos statutory fees. Mas mesmo assim, independente de você ter aquela cidadania italiana, você terá que pagar a taxa de 100 euros para mandar a sua aplicação. Então a taxa de aplicação de 100 euros não tem absolutamente nada a ver com a sua dupla cidadania, mas tem sim a ver com onde você estudou antes de chegar na Holanda. Então, se você fez o ensino médio ou alguma graduação no Brasil antes de estudar na Holanda, essa taxa será cobrada. Então é isso. Neste vídeo eu expliquei para você qual que é o investimento que você deveria estar disposto a fazer caso você queira estudar
em alguma universidade na Holanda. Eu falei que existe uma diferença exorbitante entre a tal chamada Institutional Fee, que é o que estudantes internacionais pagam, e a Statutory Fee, que é o que estudantes europeus pagam. Eu também falei um pouco de bolsa de estudos e que a maioria das bolsas são para estudantes não europeus. Então, se você tiver alguma cidadania dupla, sendo elas uma cidadania europeia, fica mais difícil conseguir bolsas de estudos na Holanda. Então, este é um jogo de balança. Você tem que ver qual dos dois caminhos compensaria mais para você. Ou você já pega a Statutory Fee com a sua dupla cidadania, ou então você aplicaria como estudante brasileiro e tentaria algumas bolsas de estudos. E sem dúvida, já adianto para você que você se candidatando para determinadas universidades com a sua cidadania europeia seria bem mais interessante. Mas se você tiver dúvidas de como você conseguiria eventualmente se candidatar para estudar na Holanda e quer ter as melhores aplicações para você ser considerado como estudante nos Países Baixos, entre em contato conosco, que a gente ajudará você com todo o processo, de A a Z. Isso porque a gente já tem 16 anos de experiência ajudando candidatos que querem estudar na Holanda a conseguirem realizar os seus sonhos. Ah, e não se esqueça, se você ainda não fez, se inscreva no canal aqui e ative esse sininho aqui para você ser notificado de todos os meus futuros vídeos. Te vejo lá! Olá pessoal, Stefan Reichenberger aqui, sócio-diretor da Steinberg, e se você gostou deste vídeo aqui, clique nesse botãozinho aqui para você se inscrever no nosso canal e mostrar o seu apoio. Muito obrigado!